Olá, meus irmãos e alunos, nós estamos aqui para a última aula, nossa quarta aula, e que nós fizemos uma divisão didática que entendo ser de melhor compreensão e bem objetiva. Falamos das propriedades, demos uma introdução à bibliologia, falamos das propriedades da Escritura, falamos da sua unidade, da sua harmonia, das suas divisões, falamos também da sua mensagem, que ela é cósmica, ela é redentora, ela é cristocêntrica, e dos desdobramentos dessas verdades. E por último, agora nós vamos falar da canonização das Escrituras. Pergunta básica aqui, que talvez você já tenha feito, mesmo no silêncio da tua mente e do teu interior. Como nós podemos saber quem determinou os livros que estão hoje na Bíblia? Por que são somente esses livros? Por que não outros? Quem determinou isso? A igreja que determina os livros ou a igreja reconheceu aquilo que já era canônico? São os homens que determinam ou os homens reconhecem o que já havia sido determinado por Deus? Então são coisas que a gente vai estar aqui. É claro, meus irmãos, que a gente vai ter que sintetizar, falar de canonização e abranger as 4 aulas. Mas a gente vai falar, como é uma coisa básica, a gente vai falar apenas sintetizando tudo. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, talvez uma palavra que você não faça parte do teu vocabulário cotidiano, porque você está lidando com um seminário, está lidando com expressões mais técnicas, E eu queria nesse primeiro momento diferenciar vocês sobre 3 coisas: canonicidade, canonização e cânon. Vamos depois a gente vai explicar com mais detalhe o que é o cânon, mas canonicidade é aquilo que o texto bíblico, aquilo que o livro sagrado traz dentro de si. É uma natureza, poderíamos dizer que é uma natureza intrínseca dos livros bíblicos, quando se percebe que há nele os distintivos da inspiração. Então, quando a gente vê isso, a gente vê canonicidade. Quando João escrevia suas cartas, eles reconheciam que havia elementos, que o que eles estavam produzindo era inspirado por Deus, ou seja, eles sabiam que havia canonicidade naquilo que eles estavam escrevendo. Então, a gente tem a natureza intrínseca dos livros bíblicos como canônicos. Eles têm canonicidade. Agora, o processo que vai reconhecer a canonicidade, separá-los dos demais, para serem reconhecidos como livros inspirados, telos pneustos, esse processo chama-se canonização. Agora, quando você pega esse processo definido, no nosso exemplo aqui, canonicidade, vários livros escritos, reconhecemos a canonicidade de 66 livros. Esse processo de reconhecer a canonicidade dos 66 livros é canonização. E quando definimos os 66 livros, isso é cânon. Então, o cânon bíblico são 66 livros reconhecidos na sua canonicidade. Então, é isso. Resumidamente falando, é isso. Então, a canonização, que é o processo, canonicidade é a essência, canonização é o processo, cânon é o produto, o resultado. Ok? Esse processo, a canonização, é tarefa da igreja.
tarefa da igreja. Mas a canonicidade não é tarefa da igreja, é intrínseca ao livro que foi escrito. Canonização, sim, é um processo, foi um processo lento, muito cuidadoso, muito responsável, e foi um processo desenvolvido pela igreja nos seus primeiros séculos. Mas a canonicidade não vem das pessoas que trabalharam no processo de canonização. A canonicidade vem do próprio texto, do próprio livro. Então, a gente chega a uma conclusão teoricamente simples aqui. Não é a igreja que estabelece, então, a canonicidade. Não é a igreja que estabelece a extensão do cânon. Não é a igreja quem determinou quais os livros são inspirados. Eles já se autodeterminavam assim. A igreja apenas reconheceu a inspiração que estava contida neles. Em outras palavras, no processo de canonização, a igreja não determinou a canonicidade, a igreja reconheceu a canonicidade. Isso é muito importante. Significa dizer que a igreja não é a mãe da Escritura. Aí não foi a igreja que determinou a Escritura. Ela não é a mãe da Escritura. Não é ela quem vai legislar sobre a Escritura. E se o contrário, é a Escritura que vai legislar sobre a igreja. É a Escritura que julga a igreja. Não é a igreja que julga a Escritura. Não é a igreja que separa, que define o que é a Escritura. É a Escritura que define o que é a igreja. Interessante isso, né? A igreja apenas reconhece as características canônicas dos livros, ou seja, a sua canonicidade, mas ela não impõe essa canonicidade, ela reconhece. O cânon bíblico, ele só foi necessário, a pergunta é, por que o cânon bíblico foi necessário? A gente vai falar isso mesmo, mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, mas ele só foi necessário depois que começaram a surgir outros escritos que competiam com os escritos apostólicos. A partir do segundo século, no primeiro século, quando você lê Tessalonicenses, Paulo fala assim: ninguém demova vocês da fé, nem que seja como epístolas, como se fossem nossas. Então já havia outras epístolas, já havia outros evangelhos escritos, né? Então, quando esses outros escritos começam a competir, você pega o segundo século, os apóstolos já não estavam vivos e a igreja precisava defender a sua fé. Havia então escritos produzidos por tudo quanto é lado, todos requerendo para si inspiração, autoridade, legitimação. A igreja sofria com heresias que entravam, a igreja já sofria com pessoas que já queriam separar o que é Bíblia e o que não é. Então esses desafios que a igreja enfrentou empurraram a igreja para pensar na necessidade de fato separar o que tinha canonicidade, para fazer distinção daqueles que não tinham. E a gente vai ver quais são os elementos que fizeram essa distinção daqui a pouco. Então surgem textos duvidosos, escritos duvidosos, natureza duvidosa, muitos textos escritos que eram contrários a que os apóstolos escreveram. Para você ter ideia, no segundo século, o gnosticismo, não tem tempo de explicar o que é isso, mas uma mistura filosófica e religiosa que tirava Cristo do centro e que não acreditava na matéria como sendo um elemento mau. Isso desembocou em heresias como negar a ressurreição de Jesus, negar a humanidade de Jesus, negar a divindade de Jesus. E esses escritos todos eles do segundo século, eram escritos com teor gnóstico. Dentro do evangelho de Tomé, totalmente gnóstico. Então a igreja vai ter que agir. Ela precisou reconhecer a natureza canônica, a canonicidade dos livros,
e considerados, inspirados para então, nesse processo de canonização, formar o cânon. Vamos lá, mas o que é cânon? O que é isso? Qual é o conceito de cânon? Na sua terminologia original, no seu radical, a palavra cânon significa um instrumento de medir, uma vara de medir. Vem desse vocábulo grego, que também tinha a raiz do vocábulo hebraico, ambos significando isso, né? Uma vara de medir, um instrumento que mede, um instrumento que avalia, um instrumento que define, é isso. Quando você pega um quadro, por exemplo, uma sala, você quer saber quanto mede essa sala com precisão, você vai usar um instrumento de medir. Essa sala não pode ser mais do que aquilo que aquele instrumento mediu. Então toda a verdade não pode ser além daquilo que a Escritura definiu, por isso ela é um cânon. Com o passar do tempo, essa palavra que na sua raiz significa uma vara de medir, um instrumento de medir, essa palavra começou a ser considerada também no sentido de uma regra de ação. As ações, né, as ações canônicas, como a gente agia, passou a encontrar seu lugar no cenário da igreja, no cenário eclesiástico, na regulamentação dos sacramentos, como batismo, ceia. Aquilo não poderia ser feito de qualquer maneira, tinha que seguir um cânon, tinha que seguir uma vara de medir, um instrumento de medir, tanto o batismo como a ceia. Depois, essa palavra cânon, ela passou a ser utilizada para definir um conjunto doutrinário. Por exemplo, o credo apostólico é uma espécie de cânon doutrinário. Está ali as principais doutrinas do cristianismo, né? O credo apostólico. A Igreja Católica transformou aquilo numa reza. Mas aquilo não é uma reza, aquilo é uma confissão de fé canônica. É canonização doutrinária. Então a palavra cânon tem tudo isso, né? Os parâmetros gerais para a prática eclesiástica. Não era qualquer um que poderia ser pastor, tinha que estar submetido a uma regra que determinava as qualidades para ser pastor, tinha que submeter um cânon pastoral. O cânon das Escrituras, que é o objetivo da nossa aula aqui, é, portanto, um conjunto de 66 livros, como a gente viu em aulas anteriores, 39 do Antigo, 27 no Novo, divididos entre Antigo e Novo Testamentos, que traz as palavras sopradas por Deus, inspiradas por Deus e por isso dignas de toda aceitação, juntando todos esses livros, formando uma unidade literária. Isso é o cânon. 66 livros. O cânon está fechado. Eu não posso fazer um cânon meu. Eu não posso fazer um cânon dentro do cânon. O cânon é esse. É essa totalidade da revelação verbal de Deus. Vamos voltar aqui a um ponto interessante. Por que o cânon foi necessário? As escrituras, né, usadas pelos apóstolos no primeiro século, eram a coleção de livros, aquilo que eles escreveram, aquilo que eles produziram, os apóstolos, orientando a igreja, corrigindo a igreja, exortando a igreja, estimulando a igreja, trazendo compreensão doutrinária para a igreja. Esses escritos formavam uma coleção de escritos que cuidava da saúde da igreja e trazia segurança e unidade doutrinária para a igreja, blindando a igreja de heresias, de falsos ensinos, de falsos mestres, que eram muito comuns. E aquilo que eles falavam e escreviam eram resultado da interpretação da historicidade dos fatos, e eles se valiam também de escritos doutrinários do Antigo Testamento. Então, eles utilizaram os livros sagrados do Antigo Testamento. No entanto, com o desenvolvimento doutrinário da igreja, os apóstolos começaram a se comunicar
por meio de epístolas, e essas epístolas foram doutrinando as primeiras comunidades cristãs, e esses escritos então precisavam ser separados para proteger a igreja. Pedro vai dizer, é um texto muito emblemático do apóstolo Pedro. Pedro, que foi repreendido por Paulo na frente das pessoas, ele depois, na segunda carta dele, ele escreve exaltando os escritos de Paulo, quando ele diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Aí ele vai falar de Paulo. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Texto. Vos escreveu. Como ele escreveu? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui ele já está botando um diferencial. O que ele escreveu não foi de uma sabedoria dele, a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, e a esses assuntos ele diz, ele de fato costuma fazer isso em todas as suas epístolas. A gente está vendo aqui reconhecimento de canonicidade nos escritos de Paulo. E ele diz que esses escritos então sofriam oposições e ataques. Por isso que ele vai dizer, nas quais há certas coisas que são difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam. Deturpam o quê? Deturpam o que Paulo está escrevendo em todas as suas epístolas, segundo a sabedoria que não vem dele, que foi dada a ele. Então eles tentam deturpar essas escrituras de Paulo, e ele diz assim, como também eles deturpam as demais escrituras para a destruição deles. O que Pedro está dizendo aqui? Que os escritos de Paulo eram inspirados tanto quanto as demais escrituras. Provavelmente ele está falando aqui das escrituras do Antigo Testamento. Então, os escritos de Paulo, Pedro reconhece como tendo a mesma autoridade dos escritos do Antigo Testamento. E nesse período, os judeus já tinham o cânon dele, que era o Antigo Testamento. Paulo está colocando os escritos de Paulo no primeiro século, Pedro, melhor dizendo, está colocando os escritos de Paulo no primeiro século em igualdade de autoridade com os escritos do Antigo Testamento. E ele está dizendo que se for deturpar o que Paulo escreveu, é o mesmo que deturpar as demais escrituras, e por isso, quem faz isso traz para si a própria destruição. Isso é uma prova legítima e bíblica da canonicidade dos textos escritos pelos apóstolos, especialmente aqui o apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, você vai ver Paulo escrevendo algo que pouca gente presta atenção. Ele diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E depois ele diz assim, pois a Escritura declara. Quem declara? A Escritura. E está com E maiúsculo. Ele está falando de canonicidade, de inspiração. Porque ele diz assim, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa no trigo. Aí ele está citando o Antigo Testamento. E depois ele diz, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aí ele está citando Lucas. Em pé de igualdade. Quando a gente analisa textos como esse, a gente está analisando, está vendo que os textos apostólicos tinham sua canonicidade, tinha sua autoridade reconhecida já no primeiro século. Então, não foi a igreja que determinou, essa autoridade já era reconhecida. A igreja apenas reconheceu, admitiu o que já era reconhecido. Por que do cânon? Primeiro, como eu disse, aparecimento de outros escritos que reivindicavam a mesma autoridade divina e não tinham. Surgiram cânones heréticos. Tinha um homem no segundo século chamado Marcion. Esse foi o primeiro a querer formar o primeiro cânon. Ele ignorou todo o Antigo Testamento, ignorou os evangelhos, com exceção de alguns textos que ele selecionou de Lucas, e se valeu dos escritos do apóstolo Paulo e formou o cânon dele. Já estava influenciando muita gente. A igreja, o cânon, de certa forma, foi uma reação da igreja.
Assim como o credo também é uma reação da igreja. O cânon e o credo apostólico foram reações da igreja contra o perigo dela perder a sua essência doutrinária. Outra razão do cânon foi a perseguição do Império Romano. Havia a possibilidade dos livros serem destruídos. E se esses escritos são destruídos, como eles poderiam ser canonizados, agrupados, suas cópias, já que os autógrafos, os textos originais já não existiam mais, mas existiram as cópias por providência divina, e essas cópias, elas são fiéis, não letra por letra, mas elas são fiéis à mensagem original, por isso digno de aceitação. Então, como há uma perseguição, há uma necessidade de separar o que é nosso. A igreja precisou então reconhecer a natureza canônica dos livros e, por serem inspirados, ou seja, reconhecer a canonicidade, trabalhar no processo de canonização e formar o cânon. Por que o cânon é importante? Eu vou ler aqui Deuteronômio 32, 47, que diz assim: por esta palavra, porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs, antes é a nossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando pelo Jordão, ides para possuir. Isso aqui é palavras de Moisés, que está dizendo, a palavra que vocês estão levando não é coisa vã, não. Nela está a vida, é canonicidade. Então, por que o cânon é importante? Primeiro, para a nossa confiança num único Deus, para a nossa obediência a esse único Deus, para definir os parâmetros da nossa fé nesse Deus, para a compreensão da missão que esse Deus nos legou, para o estabelecimento de uma cosmovisão cristã que honre esse Deus Criador. E ele também é importante para que possamos delinear os nossos púlpitos. O púlpito de uma igreja tem que ser canônico, tem que ser fiel ao cânon, não pode inventar, não pode torcer. A minha palavra como pastor não pode ter mais autoridade do que a palavra canônica. Você que está me ouvindo e que é ovelha, entenda isso. A palavra do teu pastor não pode estar na autoridade acima da Escritura. A autoridade está na Escritura e não na instituição, na denominação ou no líder. A autoridade não está em mim. A autoridade está no texto bíblico, que eu devo ser fiel a ele. Por ele, que ele é canônico. O que está nele tem canonicidade, mas o que vem de mim não. A não ser que o que venha de mim seja a reprodução do que é canônico. Aí tem autoridade. Eu quero citar aqui o Gruden, de novo, o N. Gruden, sobre canonização. Ele diz: a determinação precisa da extensão do cânon das escrituras é, portanto, de extrema importância para que possamos confiar em Deus e obedecer a Ele de um modo absoluto. Nós precisamos de uma coleção de palavras sobre as quais temos certeza serem as palavras do próprio Deus para nós. Se houver quaisquer seções das Escrituras sobre as quais nós temos dúvidas, se são ou não palavras de Deus, nós vamos aceitar que tenham autoridade divina absoluta. Se nós não entendermos essa canonicidade, é o que ele está dizendo, nós não vamos aceitar que tenham autoridade divina absoluta, nem vamos confiar nelas na mesma medida que confiamos no próprio Deus. Então, o que o Bruno está falando aqui? Se nós negarmos a canonização e a canonicidade da Escritura, nós estamos negando o próprio Deus, porque é a palavra dele. Então, por isso que há uma contradição quando a gente afirma que ama a Deus e não se importa com a sua palavra. Se a Bíblia é a palavra de Deus e eu amo a Deus, como é que eu não vou me importar com aquilo que Ele registrou dele mesmo para mim?
há uma contradição. Então você que está me ouvindo, que está fazendo teologia, se você não ama a Escritura, você não ama Deus. Se você não se interessa pela Escritura, você também não se interessa pelo autor dela. Se você não interessa pelas coisas que a Escritura ensina, você não se interessa pelas coisas de Deus. São implicações severas. Vamos agora, partindo para o final, falar do cânon do Antigo Testamento e do cânon do Novo Testamento. Quando se fala de cânon do Antigo Testamento, a gente está falando de literaturas que foram escritas há milhares de anos. Não sabemos exatamente como esses livros foram preservados. Nós também não temos uma precisão para saber como que eles foram reconhecidos pelos judeus como canônicos. Nós sabemos que os chamados livros apócrifos, eles não eram reconhecidos pelos judeus como autoridade canônica. A história registra num concílio do ano 90 na cidade chamado Concílio de Jamnia, onde nesse concílio se ratifica que os livros canônicos do Antigo Testamento eram e são exatamente os 39 que nós temos na nossa Bíblia, sendo que os escritos que foram produzidos entre Malaquias e Mateus não eram considerados canônicos. Então isso nos leva a entender que, ao finalizar a narrativa do Antigo Testamento, entre Malaquias e Mateus, já havia uma definição do cânon hebraico. De modo que o que surgiu depois não era considerado canônico, porque o cânon estava fechado. Então, embora esses autores pudessem saber que eles estavam escrevendo a revelação de Deus, lá, Moisés e os outros escritores do Antigo Testamento, aí você precisa entender uma coisa comigo. Eles não tinham consciência canônica, mas eles tinham consciência profética. Eles sabiam que o que eles estavam escrevendo tinha autoridade de Deus, inspiração de Deus. O que eles não sabiam é que esses livros iam se agrupar a outros livros para formar um cânon. Então eles tinham consciência profética, embora não tivessem consciência canônica. Ok? Eles possuíam canonicidade, mas não imaginavam que os seus escritos iam formar um cânon fechado, que foram reconhecidos pelo processo de canonização. Bom, desenvolvimento do cânon hebraico. O primeiro cânon que a gente tem é o Decálogo, os 10 mandamentos. Poderíamos dizer que os 10 mandamentos são o início da canonização. As palavras de Deus registradas nos mandamentos, elas podem ser consideradas a primeira coleção de escritos sagrados, sendo, portanto, o início, o pontapé inicial de todo o cânon da Escritura. A natureza dessas palavras escritas, e o texto vai dizer que foram escritas pelo dedo de Deus. Olha só, a canonicidade já está aí, escritas pelo dedo de Deus, né? Moisés vai dizer sobre aquilo que ele escreveu assim, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, o texto bíblico vai dizer, né? Deu a Moisés tendo acabado de falar, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Isso para os judeus era sagrado. Era colocado dentro da arca da aliança. Você tem ideia de tanta canonicidade que tinha aqui, né? Depois esse cânon vai se desenvolvendo, né? A canonização do Antigo Testamento, nós podemos perceber, já no Pentateuco, nesses 5 primeiros livros, nós já podemos perceber alguns acréscimos de palavras, trabalho editorial. Por exemplo, quando você lê Deuteronômio, que tem a autoria atribuída a Moisés, a gente vai ver a narrativa da morte de Moisés. Óbvio que não foi Moisés que escreveu, então teve um trabalho editorial e esse texto foi colocado como se fosse uma variante textual
colocada ali para complementar, mas a obra é de Moisés. Quando a gente vai vendo isso na Bíblia, a gente vai vendo o desenvolvimento do cânon. Deuteronômio 31, 24 a 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro, deu ordem aos levitas. Repare, ele escreveu as palavras dessa lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponha ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, o cânon também é algo que limita, ele testemunha também contra a nossa maneira ímpia, às vezes, de agir. Agora, Josué, que é o sucessor de Moisés, ele é descrito como alguém que contribuiu para o desenvolvimento do cânon. Quando a gente lê Josué, capítulo 24, verso 26, diz assim: Josué escreveu essas palavras do livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Aqui ele está falando: guarda que isso é sagrado, guarda que isso aqui é preservado, isso não é meu. Escreveu essas palavras, tomou uma grande pedra, erigiu debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. São textos que a gente tem que olhar com detalhe. Outra coisa que a gente vai ver que a autoridade única desses 39 livros do Antigo Testamento, e qual o lugar dos apócrifos, né? A gente já falou, mencionou isso, pontuamos algumas coisas, né? Mas como eu disse, o cânon hebraico, ele tem 3 divisões: a Torá, que é a lei, o Nebiim, que são os profetas, e o Ketubim, que são os escritos. Nessas 3 divisões você não lê nenhum apócrifo, não tem apócrifo aqui, só tem esses que tem na nossa Bíblia. Posteriormente, então, vai surgir o cânon grego do Antigo Testamento, e é aqui que eu quero que você preste atenção. O que é o cânon grego? É a tradução do hebraico já canonizado para o grego. Essa transição de idioma, essa tradução recebeu o nome de Septuaginta. Foi uma tradução feita já no Egito, na cidade de Alexandria. É interessante aqui para nós, porque essa versão grega, quando traduziu os livros do cânon hebraico, ela também traduziu os escritos produzidos depois desse cânon ter sido finalizado. Ela também traduziu textos que não constam nessa tríplice divisão que eu acabei de citar para vocês. Portanto, irmãos, os apócrifos, que significa não revelados, isso que significa a palavra apócrifos, esses apócrifos que a Igreja Católica, ela também não reconhecia esses livros como católicos. Isso que é interessante. A Igreja, considerada católica, ela também não reconhecia esses livros como canônicos, porque essa versão grega é uma tradução do hebraico do Antigo Testamento hebraico para o grego. Depois houve a necessidade de traduzir a Bíblia para o latim. Essa tradução para o latim foi chamada de Vulgata. E um pai da igreja chamado Jerônimo, erudito, foi o responsável por fazer essa tradução. Quando ele faz a tradução, ele vai traduzir todos os livros que estão nessa tríplice divisão. E como ele se vale da Septuaginta, ele também traduz os apócrifos, só que ele faz uma observação: os apócrifos não são inspirados. Isso não quer dizer que eles não tenham um significado histórico, que eles não tenham importância histórica, que ele não tenha algo que possa ser utilizado. Significa que ele não pode ser considerado junto com os outros como regra de fé e conduta. Aí você vai me perguntar: então por que até hoje está lá? Porque a definição ou reconhecimento dos apócrifos como fazendo parte do cânon
Não ocorreu isso antes do século XVI. Isso ocorre em resposta à Reforma Protestante. Surgiu a Reforma Protestante, contestou os abusos da Igreja Católica e, como contra-reforma, a Igreja Católica tomou algumas atitudes, algumas até boas, de reconhecer alguns erros, e outras atitudes que procuravam legitimar o que elas estavam fazendo. E uma das atitudes para legitimar o que ela fazia é considerar os apócrifos como canônicos, porque nos apócrifos se encontram textos que ratificavam, legitimavam algumas práticas da Igreja Católica. Então, os apócrifos que o catolicismo reconheceu no Concílio de Trento, esse é o Concílio de Trento, eles estavam na Septuaginta, mas não estavam no cânon hebraico, ok? Essa definição é importante demais. Portanto, afirmar canonicidade com base na tradução e não no original, isso é insustentável. Eu não posso sustentar uma canonização que não venha do original. Se no original não tem, como é que vai ter agora? Então, os apócrifos, eles só contêm no Antigo Testamento. Os livros do Novo Testamento, tanto da Bíblia protestante quanto da Bíblia católica, são os mesmos, 27 livros. A gente não tem problema com o Novo Testamento, o problema é com o Antigo Testamento. Ok, gente? E como se deu o cânon do Novo Testamento? Algumas considerações importantes. Primeiro, o Antigo Testamento fecha com uma expectativa da chegada do Messias. Isso fica claro em Malaquias, por exemplo. Os capítulos de Malaquias formam uma ponte para o Novo Testamento. O Novo Testamento, então, vai registrar a continuidade da história narrada no Antigo Testamento. Aí a gente já vê se ela é uma continuidade do que é narrado no Antigo Testamento, ela vai ter que ser separada, para junto com o Antigo Testamento, formar uma obra única. Então, seus principais assuntos são a vida do Messias que é prometido no Antigo Testamento, o surgimento da igreja como novo Israel e o desenrolar da missão de Deus cujo Israel falhou. Então, o Novo Testamento, ele tem a sua legitimidade e precisava então ser separado para ser definido. Precisamos lembrar que a revelação são os atos de Deus na história. Entenda isso. Por exemplo, Deus se manifestou a Abraão. Isso é uma revelação de Deus. Deus está se revelando a Abraão. Quando essa manifestação de Deus a Abraão é registrada, isso é que é inspiração. Em outras palavras, a inspiração é o registro da revelação. Ok? Um acontecimento histórico, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o envio do Espírito Santo, são acontecimentos históricos. Isso é revelação de Deus. Quando esses acontecimentos históricos são registrados, isso é inspiração de Deus. É Deus soprando o que precisa ser registrado. Ok? Canonicidade, então, é inerente ao texto e não necessariamente ao autor, ao texto. O autor tem autoridade de escrever porque ele está registrando aquilo que Deus soprou. E no processo de canonização, por que a gente crê que não há erros? Porque o próprio Deus supervisionou todo o registro daquilo que ele soprou, quanto ao reconhecimento daquilo que ele soprou. Então, todo o processo canônico é supervisionado pelo autor e consumador da nossa fé. Ok, gente? Então, vamos lá. A canonicidade é inerente ao texto, está relacionada à autoridade do autor, profetas no Antigo Testamento, apóstolos no Novo, mas a canonização em si é um processo relativamente longo, não é curto. O final da canonização foi final do século IV. A gente tem 4 séculos, é um processo longo. Judeus e a igreja reconhecem a autoridade, inspiração que está inserido no cânon bíblico.
E nesse processo de canonização a gente tem um desenvolvimento do Novo Testamento também. Os evangelhos, hoje a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas muitos outros evangelhos foram escritos. Esses 4 foram reconhecidos como canônicos, foram reconhecidos a canonicidade nesses textos, por isso eles são canônicos, por isso eles formam o cânon. Eles têm autoridade apostólica. 2 foram escritos pelos apóstolos, Mateus e João, e 2 foram escritos sob supervisão apostólica, Marcos e Lucas. Depois ele tem as epístolas paulinas, 3 epístolas. Detalhe, nem todas as epístolas que Paulo escreveu foram reconhecidas na sua canonicidade. Só para os coríntios ele escreveu no mínimo 4. Apenas 2 considerada canônica, né? Então, muito interessante, né? Como ele diz assim, como Pedro diz sobre Paulo, assim como ele faz em todas as suas epístolas, muito mais do que as 13 que a gente tem aqui em mãos. Os escritos de Paulo foram largamente difundidos. Homens como Inácio de Antioquia, segundo século, Clemente de Roma e outros pais da igreja, eles recebiam a obra de Paulo como escritura sagrada. Porque Pedro falou que a escritura é sagrada. Paulo falou que o que Lucas escreveu era a escritura. Então esses primeiros pais da igreja, nos segundos, não tinham muita dificuldade, eles sabiam que esse era o texto. A necessidade de separar foi quando essas verdades começaram a ser ameaçadas. Eles começaram a proteger, não, isso aqui não. Isso aqui é a nossa regra de fé. Vamos, então, separar e definir esse cânon. Não pode ser nada além disso, nem nada aquém disso. Está definido ali. Por isso que nós estamos hoje. Hoje nós estamos seguros por causa disso, tá, gente? Os demais livros, os outros livros foram considerados canônicos, tendo sua aceitação universal. Ponto aqui para a gente observar. Segundo alguns historiadores, alguns livros tiveram mais dificuldade de serem reconhecidos inicialmente na sua canonicidade. Algumas razões para isso. Porque buscavam se certificar. Por que demoraram? Porque eles buscavam se certificar da canonicidade e da autoridade apostólica desses livros. Por exemplo, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, é escrita no grego clássico, ou no grego comum. A segunda no grego clássico. Acho que essa é a ordem. Então se coloca a dúvida. Bom, se a primeira é escrita no grego comum e a segunda é escrita no grego clássico, é possível que não seja Pedro que tenha sido escrito. Se não foi Pedro que escreveu, então não tem autoridade apostólica, não pode ser canônico. Mas depois eles reconhecem, né, que Pedro pode ter usado um amanuense, alguém para escrever aquilo, porque uma epístola se complementa na outra. Então é muito interessante isso. Dentre esses livros que tiveram mais dificuldade, a gente tem Tiago, exatamente pelo confronto de justificação por lei, né, tem dificuldade. 2 Pedro, por isso que eu acabei de falar agora. 2 e 3 João, pelos mesmos motivos. Judas, por ser muito similar a 2 Pedro, foi também com mais dificuldade. Apocalipse demorou pouco, mas foi reconhecido. E Hebreus por não ter autoria. Então essas cartas tiveram mais dificuldade de ser reconhecidas como canônicas. Mas, porém, todavia, esses livros tiveram seu devido reconhecimento, porque tais obras tiveram o poder de se preservarem ilesas, íntegras. Em que sentido? No sentido da autoridade apostólica, no sentido da fidelidade doutrinária. Nesses escritos, nada é afetado das verdades inspiradas. Então, a decisão dos pais da igreja em defini-los como canônicos ou em reconhecê-los como canônicos foi por causa disso. Então, eles reconhecem junto com as demais escrituras. O cânon é fechado, então, a gente tem a última declaração de cânon, né? Como eu disse, o tempo é curto, mas a gente já vê menções de cânon, mas é fechado tal como a gente vê hoje, no ano de 397, já no finalzinho do quarto século. Os pais da igreja determinaram o fechamento do cânon, tal como a gente vê hoje, 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros que demoraram tanto a serem definidos por conta da necessidade que se impôs sobre os pais da igreja, né?
Para esses homens, então, era absolutamente necessário que esses livros tivessem autoridade divina, porque a igreja estava sendo ameaçada. Então, pare e pense, irmãos. Você que está me ouvindo, que é aluno, que se interessa por teologia, pela fé, se nós não preservarmos o cânon hoje, a gente coloca em risco a saúde da igreja. Não temos que preservar. A autoridade divina tem que ser comprovada. Quais são os critérios, professor, para definir, para reconhecer canonicidade nos livros do Novo Testamento? Nos livros do Antigo Testamento a igreja só reconheceu o que os judeus já tinham reconhecido. E no Novo, quais são os critérios? Primeiro, a autoridade apostólica ou apostolicidade. O livro tinha que ter autoridade apostólica. Os escritos deveriam externar a autoridade de um apóstolo. Aí a gente vê isso, evidências internas, né? O próprio escrito dos apóstolos, e evidências externas, né? As pessoas que receberam reconheciam como autoridade. Então tinha que ter autoridade apostólica, ou autoridade, ou a pena direta dos apóstolos, ou um escrito legitimado, autorizado pelos apóstolos, que é o caso de Lucas e Marcos, como eu já citei aqui. Tinha que ter inspiração comprovada, ou seja, tinha que ter canonicidade. Como eles iam reconhecer? Os documentos deveriam possuir evidências claras de que eram inspirados por Deus, e não invencionismo humano. O Espírito Santo, é claro, irmãos, que o Espírito Santo está supervisionando tudo isso, e ele dá testemunho interno no coração de quem está trabalhando. Então esses livros não poderiam ter intenções apenas humanas, eles precisam ter evidências de terem sido inspirados. E um dos fatores que marcava essa evidência é a não contradição. Não podia ter, um escrito não poderia derrubar elementos centrais da fé. Então por isso era a canonicidade. Tinha que ter um caráter espiritual, esse é o terceiro critério. O que é isso? Observávamos então nesses escritos seus aspectos morais, seus aspectos éticos, seus aspectos espirituais. Então qualquer documento que pudesse ferir um aspecto moral ou ético ou espiritual não poderia ser reconhecido como canônico. E esses livros apócrifos que eu citei, todos eles tinham problemas com isso, né? Principal ponto de exaltação da pessoa do Messias. Qualquer livro que negasse ou indicasse uma negação da natureza humana de Jesus, da natureza divina de Jesus, da salvação da cruz, era descartado como da sua canonicidade. E por último, o quarto critério, ele tinha que ter universalidade. O que é isso? Os documentos canônicos eles deveriam ser aceitos como literaturas que possuem canonicidade por toda a igreja, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Toda a igreja tinha que reconhecer esses livros, o que no final do terceiro século aconteceu. Tanto o Oriente como o Ocidente reconheceram esses 27 livros como livros canônicos. Outro elemento dessa universalidade dos textos era a harmonia, ou seja, irmãos, o documento deveria apresentar relação com as demais escrituras, não podia contradizer, não poderia entrar em contradição com outros pontos. Por isso que Tiago teve mais dificuldade, porque ele trazia uma suposta contradição com a doutrina da justificação pela fé que Paulo trouxe na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. Por isso que ele foi mais demorado, pela possibilidade de contradição. Mas depois entenderam que não havia contradição, havia objetivos diferentes. Bom, irmãos, o cânon hoje, qual é a tua atitude com o cânon bíblico hoje? Primeiro, nós devemos respeitá-lo como regra de fé. Segundo, nós devemos procurar entendê-lo no seu todo e não nas partes. Terceiro, ele deve ser ensinado na igreja, todo o conselho de Deus, todo o cânon. Quarto, ele deve ser o guia de conduta da igreja, coletivamente, dos cristãos individualmente. Irmãos, louvemos a Deus.
A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela não se torna, ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é necessária, ela é suficiente, ela é única, ela tem uma estrutura que respeita seus contextos históricos e culturais. No entanto, ela traz uma única mensagem que é cósmica, que é redentora, que é cristocêntrica, e ela foi registrada, traduzida, preservada pela mão soberana do nosso Deus. Termina assim a nossa disciplina. Deus abençoe vocês. Até a próxima, e que a próxima esteja bem próxima. Um abraço.